Boa tarde, caros amigos. Obrigado por tudo. Estamos mais numa conversa de viajantes, desta vez sem a presença da doutora Cristina Faria, diretora do Centro Cultural Penedo da Saudade. Ela, por um imprevisto de última hora, não pode estar presente, mas pediu-me para vos dar um abraço a todos. E nas conversas de viajantes cumpre-se o objetivo da partilha. E o José Maria Pimentel está cá hoje porque, precisamente, o José Manuel Moura Relvas, há uns meses, falou-me de um amigo que teria muito para contar. E deixo-vos, porque o importante é o orador e a vossa presença. Deixo-vos na presença do José Maria. Obrigado. A sala é tua. Ora, muito obrigado eu, que tenho que agradecer esta honra à Cristina Faria, infelizmente não aqui presente, ao Rui Munhoz, que acabou de falar, e a quem sugeriu que eu estivesse por aqui hoje, que foi o meu grande amigo José Manuel Moura Relvas, felizmente presente nesta sala. Entretanto, cabe só para terminar, não me alongando muito, fazer um pequeno comentário aqui ao cartaz da apresentação da palestra que se vai seguir, em que a fotografia deste tipo que sai dentro do buraco foi escolhida pelo Rui Munhoz, não foi por mim. Eu primeiro achei uma loucura e depois achei que ele é capaz de ter alguma razão, porque todos nós, mais dia menos dia, temos que sair dentro de um buraco. Eu próprio talvez estivesse a precisar de sair do buraco e vir aqui hoje. E, portanto, acabei por achar graça. Toda a gente, no fundo, achou muita graça e a fotografia ficou, e eu agradeço por isso. Entretanto, e para terminar, porque a história do título da palestra, que eu resolvi chamar O Mundo dos Quadradinhos, também assim num impulso de repente, porque na realidade isto vai tratar de fotografia, portanto, de uma coisa que se passa dentro de um espaço limitado, que será um quadrado ou um retângulozinho, e daí ter-lhe chamado O Mundo dos Quadradinhos. E pronto, está o cartaz explicado. A partir daqui vamos entrar na matéria, em que eu espero não me dispersar, nem alongar tempo demais, e espero que isto não seja um aborrecimento para todos nós. Portanto, vamos ao trabalho. Teoricamente, por exemplo, uma fotografia nunca se enquadra nada ao centro da imagem, e há fotografias que não têm outra solução senão enquadrar rigorosamente no centro da imagem. Uma enorme diferença entre a fotografia do instantâneo, que é mais aquela que eu hoje estou a abordar, não estou a abordar a fotografia de estúdio propriamente, em relação, por exemplo, à pintura, é que nós temos que ter nos olhos regras de composição muito já formatadas e disciplinadas de alguma maneira, porque a pintura, nós temos uma tela, mas podemos sempre corrigir uma coisa e mudá-la de sítio, e tirá-la para o outro lado e cortá-la e já não fica lá e por aí fora, enquanto que uma imagem é o momento de fazer um clique e é um hábito do olhar brutal que é preciso ir treinando ao longo dos anos e mesmo assim nunca está a 100%, falhamos muitas vezes aquilo que sabemos exatamente o que queremos, porque existe só aquele momento e ou está dentro do tal retângulo ou não está. Eu estou a falar da fotografia, do que eu chamo a boa fotografia, e o objetivo que é tirar uma boa fotografia. Quer dizer, tirar uma boa fotografia é tirá-la à primeira, não é reenquadrá-la depois de não sei quantas maneiras, porque isso não é fazer fotografia, isso é outra coisa. Quer dizer, isso é retalhar fotografias e não é um bom fotógrafo, não é assim que funciona. O resto, enfim, o famoso Cartier-Bresson dizia que nunca reenquadrava uma fotografia. Eu aqui, e a propósito disto, e depois já falei de mim, eu tentava mudar isto aqui para uma coisa que me perguntaram uma vez, ou já mais do que uma vez, que é isto. O que é que eu sou como fotógrafo? Porque o Rui apresenta-me aqui como um fotógrafo viajante, que vem falar de viagens e por aí fora. Eu não sou um fotógrafo de viagens, nem um fotógrafo viajante. Eu adoro viajar, obviamente durante as viagens fotografo, mas escrevi isto uma vez por brincadeira no Facebook. Simplesmente vocês, muito provavelmente, não conseguem ler, não há o problema de perceber inglês, com certeza que todos percebem inglês, isto foi em inglês, mas que não conseguem ler lá ao fundo, muito provavelmente, porque eu estive a ver há bocado a projeção da imagem,
Isto basicamente diz que eu frequentemente ouvi muitas pessoas chamarem-se a eles próprios fotógrafos de rua, chamado street fotógrafo, fotógrafo de guerra, fotógrafo de NUSPA, fotógrafo de retratos, fotógrafos de naturezas mortas, fotógrafos de casamentos, fotógrafos de etc. Mas nunca ouvi chamarem a ninguém fotógrafo de qualquer coisa, como uma especialidade. E quando me perguntam o que é que eu faço e o que é que eu sou como fotógrafo, na realidade o que eu sou é um fotógrafo de qualquer coisa. Qualquer coisa para mim pode ser um bom tema para fotografar. Resta uma das melhores coisas que eu costumo dizer, aí já em workshops de fotografia, um bocado por brincadeira, é que muitas vezes a melhor coisa quase que nos pode acontecer enquanto fotógrafos é porem-nos um desafio para fotografar, porque nos pedem, porque é necessário, etc., de uma coisa que à partida não nos entusiasma nada. Porque a fotografia obriga precisamente a isso, a observar, a descobrir coisas e a pouco, começando a trabalhar e esforçando-nos, nós começamos a descobrir que naquilo que nos chateava, que parecia que não havia lá nada por aí fora, estão boas imagens, estão imagens possíveis e temos que as puxar dentro de nós, mas elas existem, existem boas imagens em todo lado. Claro que há especialistas de fotografia de viagem, no meio aqui, para nomear a título nacional, o Gonçalo Cadilho. Obviamente o Gonçalo Cadilho é um tipo com excelentes fotografias, é essencialmente um fotógrafo de viagens, muito estável, não é? Ou porque passa o tempo a correr o mundo e a viajar pelo mundo. Não é o meu caso, fiz, enfim, algumas grandes viagens. Mas já agora aqui passamos para uma outra coisa, que é o que é uma viagem, que é outra questão. As pessoas entendem um bocado, eu tenho, enfim, as minhas ideias próprias que serão discutíveis e vocês podem achar que são disparates absolutos. O conceito de viagem está assim, quando se fala de um fotógrafo de viagem, tipo, vem aqui falar de viagens, quer dizer, tentar não me afastar muito do microfone, como aquela coisa de nos deslocarmos de um ponto para o outro, um ponto muito distante, vamos viajar, pode ser daqui para Lisboa, pode ser daqui para o Quirguistão, como agora o Rui Munhoz esteve há pouco tempo, ou por aí fora. Mas uma viagem pode ser muito mais curta do que isso. Uma viagem fotográfica tanto pode ser isso como uma deslocação numa caminhada na cidade, em que muitas vezes caminhamos, inclusive, sobre memórias. Estamos a fazer uma viagem sobre viagem. É uma coisa que me acontece com uma frequência enorme nesta cidade de Coimbra, porque eu vivi aqui vários anos. E é difícil eu fazer uma caminhada em que não me ocorram histórias sobre histórias, episódios sobre episódios que aconteceram naquele local décadas e décadas lá para trás. Quer dizer, estou, na realidade, a fazer uma viagem também. Ou a mais minimalista de todas, quase, chamemos-lhe assim, que é uma viagem dentro do próprio espaço em que nós vivemos. Nós podemos fazer uma reportagem fotográfica de viagem dentro do espaço em que nós vivemos, porque o espaço em que nós vivemos é muito próprio a cada um. Normalmente acumulou para lá coisas e tem para lá coisas que têm a ver com outras viagens que fizemos e, portanto, eu estou a falar de fotografia, obviamente, quer dizer, eu poderia falar de escrita também, fazer uma viagem para escrita. E, portanto, dentro de um só espaço de um quarto, eu não preciso ter 1.500 euros para ir à Nova Zelândia. Eu posso querer fazer uma reportagem de viagem sobre o meu estúdiozinho onde eu estou, porque eu olho à volta e ali à volta estão uma série de coisas que me podem inspirar para uma viagem dentro de mim, que se pode traduzir em imagens. Agora, enfim, vocês vários, para alguns isto será uma chatice absoluta, porque já ouviram esta história provavelmente mais de uma vez, já me conhecem há muitos anos, mas há outros aqui que não me conhecem minimamente e, portanto, digamos assim, porque é que eu chego à fotografia, como é que eu chego à fotografia, quem é que no fundo eu sou de alguma maneira, já não digo enquanto pessoa, mas enquanto, enfim, fotógrafo, porque é que me meto nesta paixão e nesta obsessão da fotografia.
A minha história não tem nada a ver, vou tentar resumi-la, quer dizer, com a história habitual de que me deram uma máquina fotográfica em pequenino, quando era puto, o meu pai deu uma máquina fotográfica, o meu avô deu uma máquina fotográfica e meteu no bichinho da fotografia, e eu a partir daí comecei a tirar umas fotografias, achei que aquilo era muito fixe, depois apaixonei por aquilo e comecei a andar. Não. A minha história começa pelo desenho e pela pintura, sem pensar minimamente em fotografias. Apesar de, desde a minha infância, circular em máquinas fotográficas lá por casa, porque o meu pai sempre teve a mania da fotografia, mas numa ótica completamente documentalista. Quer dizer, o meu pai fazia fotografia da família, dos eventos, das festas e muita coisa, porque ele era engenheiro civil, mas trabalhou em cerâmica durante muitos anos, muita coisa ligada à fotografia de trabalho. Portanto, ele documentou imenso o trabalho, mas nunca me meteu na mão uma máquina, ele tinha excelentes máquinas, nunca me meteu na mão uma máquina fotográfica para me explicar como é que aquilo funcionava e me dizer, pá, começa a tirar umas fotografias ou não sei o quê. Portanto, eu não ligava minimamente a máquinas fotográficas. A minha grande descoberta foi a descoberta das ciências. Isto é, pelos meus 10 anos, ofereceram-me uma biografia do famoso, enfim, os que estão aqui da minha idade recordar-se-ão dele, que é um tipo que foi um escritor extraordinário, o Adolfo Simões Müller, que escreveu aquela série de livros de ciências para gente nova, de biografias sobre vários personagens, nomeadamente escreveu uma biografia do Edison que me ofereceram, uma professora minha, e que eu, a primeira vez que peguei, comecei a ler aquilo e achei aquilo uma chatice horrível, li meia dúzia de páginas e fechei o livro e deixei-o estar. Eu tinha os meus cerca de 10 anos. 2 ou 3 meses depois, deu-me para pegar no livro novamente e aquilo foi a revelação absoluta. Isto é, eu devorei o livro do princípio ao fim, fiquei completamente apaixonado por aquele mundo e tomei imediatamente a decisão que queria ser cientista. E inventor, cientista, esse iria ser o meu futuro, apesar de eu já trazer atrás de mim também, de alguma forma, e na parte das artes, o desenho e a pintura, que é um bichinho que me foi metido desde muito pequeno por um extraordinário tio que eu tenho e um grande ator português, que é o Cinto Filipe, que muitos conhecem, de que me ia buscar muitas vezes, sempre foi pintor amador para além de ator, sempre gostou imenso de pintar e de desenhar, ainda hoje, os seus 84 anos, felizmente completamente no ativo, e muitas vezes ia-me buscar e era o companheiro dele e ele largava-me lá para um canto, nunca me pôs um lápis na mão, nem disse nada, disse, pá, faz o que quiseres, estás para aí, entretém-te, olha, pá, e pintas, pincéis, lápis e por aí fora. E eu apanhei muito rapidamente o bichinho do desenho e da pintura, portanto, isso foi-me acompanhando, nunca pensei em ser profissional propriamente dentro da pintura, ou até achei que não tinha talento suficiente para lá chegar. E as ciências passaram a ocupar um espaço enorme para mim. De tal maneira que com 10 anos, isto é uma história autêntica, eu com 10 anos começo a montar o meu primeiro laboratório em casa, um bocado às escondidas, passei a derreter todas as poucas poupanças que tinha em tubos de ensaio, produtos químicos e por aí fora, não via mais nada à frente. A título anedótico e para vermos as mudanças dos tempos, nós na altura vivíamos em Leiria com 10, 11 anos, a farmácia de Leiria, na altura as farmácias eram um bocado farmácias de drogarias, não é? Vendiam tudo na época. Os tipos com 10 anos, 11 anos vendiam todos os ácidos possíveis, eu tinha acesso a ácido sulfúrico, eu só não fiz nitroglicerina em casa porque tive suficiente juízo, pólvora cheguei a fazer, ia montar um rastilho de pólvora pelo sótão de casa que a minha mãe entrou em parafuso completo, porque eu acendi o rastilho e aquilo de facto incendiou-se, funcionou. A nitroglicerina, que é facílima de fazer, de resto, nunca arrisquei porque já tinha lido o suficiente, apesar dos meus 11 anos, para perceber que aquilo era um explosivo altamente perigoso e que talvez eu fosse arriscado mais. No entanto, eu chegava à farmácia de Leiria, que já não existe hoje, outro dia tentei descobri-la, só existe o símbolo, era a farmácia Rodrigues Lobo, só existe o símbolo lá gravado ainda da serpente na parede, se ainda lá está, mas agora
uma loja de uma outra coisa qualquer, a farmácia não existe, e os tipos recebiam como quem recebe um fulano qualquer normal, pá, e eu pedia carbonato de bário e vendiam carbonato de bário, eu pedia ácido clorídrico e vendiam ácido clorídrico, e eu ia para casa todo contente com aquilo, fazer as minhas experiências. Pelo meio disto, mete-se outra paixão, e que aqui eu volto a ter que referir o meu amigo Zé Manuel Moura Relvas, que é, começam a avançar os anos, nós vimos para Coimbra, eu já não estou no 3º ano, já estou no 4º ano, 5º ano, que são as motas. É uma paixão que ainda hoje dura, enfim, o físico já não ajuda exatamente da mesma maneira, mas temos os dois por aventuras, na altura chamavam-se motorizadas, agora é que são tudo motas. Na altura em que aparece o Easy Rider, que nos vira completamente a cabeça, e, portanto, eu consegui a muito custo comprar também uma motorizada. Éramos muito poucos os que conseguíamos ter isso. Fazíamos provas de motocross completamente clandestinas aqui, tínhamos um tipo extraordinário, que era o Zé Manuel Brinca, que nos aturava a todos nas nossas loucuras das corridas de motas, na quinta dele, até ao dia em que nos passou a obrigar a usar capacete obrigatoriamente em cada corrida, porque nós nem sequer capacete usávamos, era outra época. E, pelo meio disto, eu, no 6º ano do liceu, em que até lá era, digamos assim, não digo o melhor aluno forçosamente de Físico-Químicas do Liceu Dom João III, na altura era o que o José Falcão era o Dom João III, mas tinha sempre 18, 19 Físico-Químicas, levava coisas de experiências para fazer para as aulas, por aí fora. Podia ser péssimo nas outras disciplinas, mas tinha sempre notas de topo nestas duas cadeiras. Continuava nos laboratórios. De repente, no 6º ano do liceu, eu entro na chamada crise existencial. De um momento para o outro, não me perguntem porquê, eu deixei de saber exatamente o que é que queria fazer. Isto é, de repente, ser cientista só não me chegava. Faltava ali qualquer coisa e aquilo começou a entrar muito dentro de mim e eu passei uns sinistros meses, porque de facto o aborrecimento nunca foi uma coisa que fizesse parte da minha forma de ser. Eu nunca tive esse problema de me chatear em lado nenhum porque não tinha que fazer ou não era capaz de inventar para fazer ou qualquer coisa. Não estava na minha natureza, digamos assim. Mas aí entrei num processo e que foi um vazio terrível, lembro-me perfeitissimamente, que de repente eu não sabia para onde é que queria ir, comecei a baixar brutalmente as minhas notas todas a físico-químicas e a coisa teve, enfim, para mim, mal. Até que acontece o que eu chamo de revelação, que é, por um acaso, também dos casos inexplicáveis, um dia vou ter... Nós reuníamos, a Malta Nova, tínhamos assim um grupo que se reunia frequentemente, o ponto de encontro era o Nicola, na Baixa de Coimbra. Lembro-me de sair do Nicola, nós quase não tínhamos dinheiro para estar a comprar revistas, nem era hábito andarmos a comprar revistas frequentemente, nem de motas, quer dizer, o que tínhamos emprestávamos, que havia um que tinha conseguido comprar, emprestava o outro, por aí fora. Não sei o que é que me deu, sei que saí do Nicola e passei, havia um quiosque de revistas mesmo ao lado, passei pelo quiosque de revistas, víamos na Rua de Aveiro, ia a pé para lá, paro no quiosque, olho para as revistas e dá-me para comprar uma revista de fotografia. A minha história começa aí. Compro a revista de fotografia, uma revista em francês. Eu sempre gostei, apesar de não ser aluno da língua, sempre gostei muito de francês. O francês para mim sempre foi uma língua fácil e na altura, digamos assim, nós estávamos muitíssimo mais ligados à cultura francesa do que hoje, que estamos ligados com a cultura inglesa, e nós líamos francês, muitos de nós, com uma grande facilidade, e isso permitia-nos acesso a livros que nem sequer eram fáceis de encontrar. Eu sei que levo a revista para casa, começo a ler aquilo, e quando começo a ler aquilo, de repente percebo, está aqui, aquilo que eu ando à procura há meses, aquilo que eu quero fazer é isto. Porquê? Porque a fotografia, de repente, aquela revista vem-me mostrar que a fotografia podia juntar as duas coisas que eu gostava, que eram as artes, porque eu estava a ver uma revista com uma componente artística, obviamente, não era a Foto, a tradicional Foto era uma outra revista, já não me lembro qual era o nome.
ao mesmo tempo com a parte técnica, na altura a fotografia ainda estava na fase do analógico, portanto com muita parte química pelo meio, muita parte da ótica, etc., por aí fora, que eram tudo coisas que eu dominava completamente dos meus gostos pela física e pela química. Ao mesmo tempo, para fazer boas fotografias, era preciso aprender uma série de coisas, era preciso aprender muita coisa da arte, da construção de imagens. Aquilo juntava as duas coisas. Portanto, ficou, mais ou menos, aquilo foi decidido. Eu devo ter lido aquela revista 3 ou 4 vezes, depois comprei outras. Depois, no meio disto, põe-se o problema que é, eu preciso de uma máquina fotográfica. Eu não tinha uma máquina fotográfica capaz, o meu avô deu uma máquina fotográfica que ele tinha muito reles, que, enfim, eu depois de ler já algumas coisas, já exigia mais qualquer coisa. Precisava de uma máquina mais a sério, nomeadamente para fotografar as nossas provas de motocross, que eu passei a ser repórter. E mais uma vez entra o meu amigo Zé Manel, que ele já não se lembra como nem porquê. Ainda outro dia falámos nisso a brincar, mas eu nunca mais me esqueci na vida, porque isso, quer dizer, marcou-me na altura como, de facto, um salto dentro do que eu estava a tentar fazer. Arranja-me, rouba ao pai de uma maneira qualquer, rouba entre aspas, não é? Uma máquina que era uma Kodak Retina, não sei o quê, que tinha possibilidades muitíssimo mais à frente. Não era uma máquina propriamente profissional, mas era uma máquina muitíssimo melhor do que aquela que eu tinha, empresta-me. Eu andei com essa máquina emprestada há alguns meses, que devolvi em bom estado, mais tarde, quando consegui finalmente comprar uma máquina a sério. Que foi a minha primeira Nikkor Mat, que está hoje na Nova Zelândia, onde eu tenho um filho e 2 netos, ainda a funcionar e que foi um sonho absolutamente, quer dizer, concretizá-lo. Mas aí tive que optar, para conseguir ter o dinheiro suficiente para o fazer, tive que optar entre 2 paixões, era as motas ou a fotografia. E isso levou-me a ter que vender a moto, porque a fotografia ganhou, que acabou num carrinho de gás, salvo erro, a transportar garrafas de gás, e passei a prescindir da moto, portanto fiquei sem moto, quando queria dar umas voltas era nas emprestadas. E acabo por ir a Lisboa, porque em Coimbra não se vendia, foi toda uma aventura, porque eu, quer dizer, com os tostões consegui juntar, quer dizer, tinha dinheiro para o comboio, fiz as contas todas, apanhar o comboio, ir à loja da Nikon em Lisboa, ou comprar a máquina, discutir aquilo ao tostão, não conseguir comprar exatamente a objetiva que eu queria, porque o dinheiro já não chegava, voltar a apanhar o comboio e vir para Coimbra com aquela caixa na mão, extraordinária, porque aquilo era o verdadeiro tesouro, quer dizer, uma caixa da Nikon que eu abria com todo o cuidado e por aí fora. Aqui começamos a entrar em fotografias de viagem, mas eu já à frente já vou mostrar isto. Só que eu, entretanto, estou, nesta altura, a chegar aos meus 18 anos e com o problema militar a pôr-se, muito francamente, à frente. Eu já tinha decidido que não ia fazer a guerra. A possibilidade sequer de ir matar alguém para um lado qualquer, quer dizer, eu já tinha sido caçador, mas matar gente, quer dizer, numa guerra completamente estúpida, não o ia fazer. E, portanto, acabo por tomar a decisão de largar uma família, tinha uma vida relativamente cómoda, não é? Largar um país, portanto, fugir à possibilidade de guerra e estudar fotografia, que acabei por ir para Paris, havia outras hipóteses, mas acabou por terminar em Paris, numa época em que não havia qualquer 25 de Abril no horizonte, como vocês muito bem sabem, portanto era redondamente virar as costas a uma vida cómoda e entrar num mundo que não foi fácil, completamente sozinho, eu lia, mas não falava a língua, explicar o que era isso, quer dizer, de um puto de 18 anos hoje a um puto com 18 anos também é muito complicado, porque eles não conseguem perceber o que nós vivemos e o que foi, de facto, este país nessa altura. Por isso, eu estar hoje aqui deve-se a esse 25 de Abril, a quem eu agradeço, como sempre, fortemente, mais polémica, menos polémica sobre a interpretação do mesmo, mas foi graças a ele que eu nunca esperei que acontecesse quando de cá saí e apanhei de mochila às costas o comboio lá em Macho na estação,
nunca pensei que iria acontecer. Portanto, foi uma surpresa total. Eu estava a lavar a louça em Paris, no apartamento de um amigo, quando de repente me dizem, a televisão também só tinha 2 canais lá, ou coisa do género, dizem, pá, está-se a passar, a preto e branco, está-se a passar qualquer coisa no teu país. Eu passei 2 dias inteiros até conseguir fazer uma chamada para Portugal e saber efetivamente o que é que estava a acontecer, que não fazia a menor ideia. Pronto, na sequência do 25 de Abril acabo por regressar ao país, como tantos outros, não é? Depois trabalho quase 7, 8 anos em cinema. Eu só regressei quando me garantiram que tinha trabalho cá. Trabalho 7 ou 8 anos em cinema profissional. Foi uma experiência extraordinária para mim, uma escola de vida muito grande, que eu aprendi de facto muita coisa, a lidar com muita coisa, como é que uma máquina de trabalho, uma máquina de filmar, é de facto um concentrado do que é uma empresa, do que é prazos, do que é muita coisa, desafios por aí fora, absolutamente extraordinário. E porque eu trabalhei durante todo este tempo, nunca trabalhei muito pouco como fotógrafo de cena, eu trabalhei sempre como assistente, chefe de produção, assistente de realização, portanto, dentro da máquina propriamente dita da organização das filmagens. Claro que a máquina fotográfica andava sempre comigo, porque passou a fazer parte de mim, portanto, eu tenho imensos registros dos filmes em que trabalhei para organizar, portanto, que foram feitos no decorrer desse tempo. Em 1981, saio do cinema, aparece-me um novo desafio, desta vez familiar, e eu entro no mundo da cerâmica decorativa. Minha família está ligada à cerâmica, mas à cerâmica de construção, desde que eu sou miúdo, enfim, desde muito antes disso, e resolvem estender o negócio para uma coisa de cerâmica decorativa e acharam que eu era a pessoa indicada dentro da nova geração para tomar conta do projeto. Isso levou-me à descoberta de mais uma paixão e, mais uma vez, a juntar as duas coisas. Por um lado, permitia-me ir viver para o campo, que é uma coisa que eu adoro, que neste momento não tenho a possibilidade, mas que continuo a gostar imenso. Muito mais de viver, todas as minhas férias eram sempre passadas no campo, eu mal tocava a campainha aqui do primeiro dia de férias, se não íamos para a praia, eu pegava no comboio ou na motorizada e ia para Coja, ou ia para a Quinta, portanto não ficava aqui em Coimbra. Este trabalho, ao mesmo tempo, permite juntar novamente as duas coisas que eu gostava, que eram as artes e as ciências, porque montar uma cerâmica de raiz, eu fiquei com a responsabilidade total do projeto, eu tive que aprender um ofício que eu não conhecia, quer dizer, completamente do zero, li tudo e mais alguma coisa que consegui apanhar sobre cerâmica decorativa para aprender, mas há muita química metida pelo meio disso, passei horas infinitas a fazer ensaios de misturas de barros e a procurar barros pelo país, etc., porque acreditava-se que o barro de Coja que dava para fazer o que nós queríamos e não dava, portanto eu tive que ir procurar barros a outros lados. Passei muitas horas de barbequim na mão a mexer baldes de barro e a misturar produtos químicos e por aí fora, portanto todos os conhecimentos que eu tinha da parte química me ajudaram imenso em todo esse processo. Ao mesmo tempo, eu gosto de aprender os ofícios de uma ponta à outra para poder mandar, porque acho que só manda bem quem sabe fazer, e portanto aprendi o ofício da A a Z, fazer moldes, como se acabam peças, como se cosem, enfim, como se vidram, pintam, por aí fora, tive que aprender isso tudo. Isso foi a parte técnica e das ciências que eu gostava e, portanto, que se juntava ali. Depois havia toda a outra parte criativa, porque eu não estava a fazer telhas e tijolos que são sempre iguais da parte de construção, eu estava a ter que desenvolver um know-how e um nome para uma empresa através da criação de peças cerâmicas que alguns que estão aqui na sala têm peças que eu nem sequer tenho, que hoje já são, enfim, peças de coleção praticamente, porque foram as peças de arranque dessa empresa. Continuo ao longo deste tempo todo a fotografar e a pintar nos momentos livres, porque quando se apanha o bichinho ele não passa. Mas 20 anos disto começaram a ser demais a determinada altura, até porque eu na fase final da empresa, do meu período da empresa, já estava a lidar muito mais com a parte financeira e parte comercial do que com qualquer parte de artística e técnica.
Portanto, um dia disse, enfim, para mim basta, e comecei a mexer as coisas nesse sentido e decido regressar definitivamente à fotografia. Só que na fotografia, 20 anos depois, obviamente ninguém me conhecia, ninguém já sabia que eu fazia fotografia, tive que recomeçar tudo do zero. Faço um primeiro projeto sério, que foi uma fotobiografia que foi editada em livro de um padre que era o Monsenhor Nunes Pereira, que vários que estão aqui conheceram perfeitissimamente, a quem eu não estava ligado, tinha uma amizade enorme por ele, não estava ligado por questões religiosas, porque eu não sou religioso, mas estava imensamente ligado pelas questões das artes, porque ele era um artista, um homem fabuloso que todas as manhãs, até aos seus 90 e tal anos, quando morreu, ia para o seu ateliê, mesmo no dia em que morreu, e tinha estado a esculpir ainda um bocado uma peça. Foi quem me ensinou gravura e me dava a oportunidade de ir imprimir as minhas gravuras à prensa dele, porque eu não tinha prensa para imprimir gravura. E era um contador de histórias fabuloso e um tipo com um sentido de humor extraordinário. E um dia, na altura em que me estava a meter a sério na fotografia novamente, em conversa com uma amiga, surge-me precisamente a ideia de, por que não, fazer uma fotobiografia sobre este senhor, que é um exemplo, para muita gente, enquanto ele está vivo, porque normalmente fazem-se fotobiografias dos mortos. É o habitual, é depois da pessoa morrer, quando a gente vai comprar uma fotobiografia de alguém, aquilo já é o espólio que foi sendo reunido de fotografias dele ao longo da vida, mas o senhor já faleceu, não? O Monsenhor Nunes Pereira estava vivo, vivérrimo, ainda perfeitamente no ativo, e com isto eu consegui, no início ele era muito modesto, como nos dávamos muito bem, não foi assim tão difícil. Ele primeiro disse-me que não, mas depois o levei-o a aceitar, e ele acabou por se entusiasmar com o projeto, e conseguimos correr as paróquias todas onde ele tinha sido padre, e onde ele deixou sempre a obra feita, independentemente do seu exercício eclesiástico. Porque ele era um indivíduo que, por exemplo, em Coja, montou um teatro, ele foi padre em Coja também, quando foi-se embora no ano em que eu nasci. Eu ainda estava em Coja, ou melhor, nasci em Coja, e ele, nesse ano, deixou de ser parque em Coja, foi quando veio para Coimbra. Tinha sido parque em Montemor também, e mais sítios. Mas por esses sítios todos, ele foi sempre deixando obra feita. Montou um curso de desenho técnico em Coja, que vieram a beneficiar vários serralheiros da cerâmica local, que não tinham formação nenhuma a nível escolar. Como disse, criou a Casa do Povo de Coja. Isto para além de uma série de coisas que fez aqui em Montemor também, que já não recordo. Só tenho uma imensa pena, é que ele conseguiu ver a maquete do livro. A maquete que eu tinha feito na altura toda em cartolina, não havia o Photoshop para fazermos isso com a maior facilidade, e tudo coladinho, papéis coladinhos, etc., já nas dimensões, as fotografias. Ele aprovou a maquete do livro, só que eu tinha um sonho que era futuro, porque ele tinha a mania de meter o nariz em tudo, e tudo que era máquinas, e de ir lá espreitar, etc. Embora isso já não fizesse parte do livro, eu gostaria imenso de o ter fotografado quando o livro começou a sair na gráfica, impresso, e ele pegou uma partida de falecer uma semana, o que é que foi, antes de nós termos começado a imprimir o livro, portanto isso já não consegui fotografar. Ora bem, tinha aqui posto uma outra nota, porque, enfim, quer dizer, gostaria de vos poder ajudar, já que vocês viajam e se estão aqui é porque gostam de fotografia, e se estão aqui é porque provavelmente fazem fotografia muita vez também. E como eu disse, isto não é um workshop, mas, quer dizer, talvez antes de vos começar a mostrar algumas fotografias, e porque talvez vos surjam perguntas também depois a propósito disto, eu tenho algumas regras um bocado minhas, discutíveis, obviamente, isto são só algumas, para quem não procura fazer uma fotografia apenas tipo postal, mas algo como ir criando uma escrita própria em fotografia. Isto são regras, isto são regras para aquelas fotos do instante, não propriamente para fotos de estúdio em que estamos na calma. São fotos para quando vamos na rua, para quando estamos a viajar num sítio qualquer,
paramos num sítio, podemos estar num restaurante, podemos entrar numa loja, podemos, não sei, estar num jardim, em qualquer lado. É aquela fotografia do momento. Ora, nestas regras há algumas que são risíveis, talvez para vocês, mas que na prática se aplicam e funcionam. Uma delas, que é talvez a mais polémica para alguns, ou mais difícil de exercer, que é esta, para mim, é básica, que é, se queres uma fotografia, primeiro faz o clique e depois resolves os problemas. Eu também já escrevi isto uma vez de brincadeira no Facebook. Eu, quando escrevo estas coisas, assino, vocês veem aqui, Chema. Chema é um pseudónimo que eu tenho, porque isto é como se chama Zé Maria em mexicano. Portanto, para todos os mexicanos, eu jogava que isto era um nome próprio, mas não é. Isto é a abreviatura, como se diz aqui, Chico de Francisco, para os mexicanos. Portanto, para todos os mexicanos, meus amigos, não há nenhum que me trate por Zé Maria, todos me tratam por Chema. Por isso é que está ali. Portanto, esta de fazer o clique e resolver os problemas depois é uma regra fundamental quando se quer mesmo aquela fotografia e nós a vimos e não a podemos falhar. Porque se vamos para resolver qualquer coisa ou pedir uma autorização, normalmente estragamos tudo e já não há fotografia para ninguém. Depois temos é que saber resolver problemas. Vou tentar dar-vos, eu não sei com quanto tempo estamos, vou tentar dar-vos um exemplo rapidíssimo sobre isto. Eu um dia, na altura da bronca do Carlos Cruz, eu chego à área de serviço da BP, e isto é uma das várias histórias que podia contar, mas esta é perfeitamente almanac. Quer dizer, eu chego à área de serviço da BP de Santarém, venho no sentido de Lisboa-Coimbra, paro, meto gasóleo, tinha a máquina no carro, mas não tirei a máquina, porque era só para meter gasóleo e não ia para fazer fotografia nenhuma, e quando vejo o escaparate das revistas era pura e simplesmente um mega retrato do Carlos Cruz aos quadradinhos, porque a bronca tinha acabado de arrebentar e todas as capas de revistas tinham uma fotografia do Carlos Cruz. Pá, eu olho para aquilo e no reflexo do fotógrafo digo, epá, isto está um extraordinário retrato do Carlos Cruz. Amanhã, um dia qualquer, fica para a história. E cai na patetice, eu tinha cartão de impressa, inclusive na altura, etc., cai na patetice de dizer ao tipo da bomba, pá, se não se importava que eu ia só buscar a máquina para tirar uma fotografia ali do escaparate. O que fui eu fazer? Inventei uma complicação que não podia, que era proibido, só para tenho um cartão de jornalista, um cartão de imprensa para estar aqui, identifico, pá, não há nada especial, pode ser agora a coisa do Carlos Cruz, só quero uma coisa da revista. Chama ao gerente, que tinha que vir o gerente, por aí fora. O gerente caiu ao ponto de dizer, o senhor tem que escrever uma carta à administração a pedir para... Uma carta à administração, eu vou de viagem, quer dizer, vou ficar cá. Depois espero, volto cá para tirar a fotografia. Epá, ok, obrigadíssimo, pá, você deve estar confundido, deve estar enganado no sítio, provavelmente colocaram-me mal aqui, porque a sua profissão não devia ser esta. Você não está a conseguir raciocinar claro, ou eu já lhe mostrei tudo o que tinha para mostrar, quer dizer, a coisa é tão óbvia, você se de facto é gerente e tem o título, devia perceber que era óbvio deixar-me tirar a fotografia. Qualquer tudo bem, Deus. Pá, e entro para o carro e digo para mim só isto. Estás completamente estúpido. Isto estás a levantar um filme destes e a perder tempo com estes tipos para quê? Daqui até Coimbra há mais 2 áreas de serviço, pelo menos. Se nesta área de serviço está as fotografias do Carlos Cruz, na área de serviço a seguir também estão as fotografias do Carlos Cruz. Portanto, é chegar à área de serviço seguinte e fazer a fotografia. Ir ao quiosque das revistas, ver o que é que lá está. Bom, foi tão simples como isto. Cheguei à área de serviço de leiria, já levava a máquina. Eu até me dei ao luxo de ajeitar as revistas para ficar a fotografia melhor. E não perguntem nada. Ninguém me incomodou. É que nem sequer me viram a tirar as fotografias. Outra regra é quem usa máquinas fotográficas, que não quer usar máquinas fotográficas sempre na posição automática, que é a posição mais simples, mas que é a pior posição para se usar uma máquina fotográfica e tirar boas fotografias, quando a gente sabe o que é que quer. As máquinas preparam-se antes, não se preparam em cima do acontecimento. Isto é fundamental para quem quer brincar a sério com estas coisas, porque não é em cima daqui do Sopro Coimbra que eu quero fotografar de uma maneira distraída, como vou pôr a regular a máquina por aí fora. Se eu já vi a fotografia que lhe quero tirar, eu regulei a máquina aqui atrás, a 100 metros, já o vi ao longe, porque um fotógrafo começa a ver as coisas muitas vezes muito longe.
Eu vou aqui a caminhar e vejo que está ali uma fotografia possível em baixo, ou que está ali uma cena qualquer que provavelmente vou querer tirar umas imagens daquilo. Eu regulo a máquina aqui, enquanto vou andar para lá, ou se tenho que parar por qualquer motivo, normalmente o tipo treinado regula a máquina em movimento. Quando eu lá chego, eu só vou fazer clique, porque senão eu posso me meter numa... Enquanto estou a gastar o tempo de regular a máquina, posso-me estar a meter numa confusão do arco da velha. E já não consigo sequer fazer a fotografia. Portanto, essa é do regula a primeira máquina e quando chega já está pronta. Ou a fotografia já desapareceu. Isto não quer dizer, porque é posto aqui, que eu seja um apologista de roubar a foto. Aquela coisa do indivíduo que rouba fotos em todo o lado e depois foge, faz tudo às escondidas e por aí fora. Simplesmente há fotografias que não há possibilidade de as fazer senão dentro deste conceito de roubar a fotografia de alguma maneira. Quer dizer, se nós interferimos com qualquer coisa, a fotografia já não vai estar porque é uma fotografia de uma cena na rua, de um indivíduo em determinada posição por aí fora, eu não posso mexer com nada. Portanto, quer dizer, acaba por ser uma foto roubada, é o chamado instantâneo. Mas não há outra hipótese senão, quer dizer, atuar imediatamente. Porque o retrato, fotografias de retrato, é outra conversa. Aí há muita gente, eu já assisti a isso, já tentei corrigir e chamar a atenção em determinadas situações para isso, para fotógrafos mais novos, muito dinâmicos e por aí fora, que é aquela coisa de verem alguém e meterem a máquina pelos olhos dentro para tirar uma fotografia. Ou para tirar um retrato. Isso não se faz. Isso é uma falta de respeito na minha forma de ver, salvo se estou numa situação de guerra ou uma coisa do género, quer dizer, que pode ser uma situação especial, porque numa situação normal isso não se faz. Se eu quero fazer um retrato desta pessoa aqui que está a 2 metros de mim, ou coisa do género, quer dizer, eu pergunto se posso tirar uma fotografia. Ou eu tento criar uma empatia com ela, quer dizer, eu não vou enfiar a máquina em cima da cara para lhe começar a tirar fotografias porque ela tem direito à sua identidade, tem direito a que a respeitem. Agora, depois de criar a empatia, o que acontece, isso já é outra questão, é que muitas vezes a primeira reação da pessoa que diz okay, sim, pode tirar a fotografia, etc., é ficar a olhar para nós como estático naquela coisa do faz um sorriso, qualquer coisa, o que dá a fotografia tradicional. Não é isso que eu quero. Mas para isso há truques também, quer dizer, que é começar a falar ir continuando a falar com a pessoa, que é um hábito que por vezes dá jeito, de maneira a criar ali um ponto em que a pessoa se distrai, em que a pessoa acaba por olhar para outro lado qualquer, em que a pessoa de repente nos dá a imagem que queremos e não dá aquela fotografia chapa completamente fixa. Às vezes conseguimos, outras vezes não conseguimos. Outra regra do fotógrafo com o vício e que quer imagens é que o fotógrafo é um tipo que vive num estado de alerta de imagens permanente. É uma espécie de combatente em determinadas situações. Se eu ando a fotografar, e não ando só a passear, e mesmo a passear acontece-me isso, porque eu já sou viciado, sou viciado nesta coisa, o tipo que gosta de imagens está num estado de alerta permanente, isto é, visualiza imagens ao longe ou ao perto com muita facilidade, porque aquilo está-lhe já entranhado de alguma maneira. E particularmente se está a fazer um trajeto ou um caminho mais complicado, ou uma zona que ele sabe que é mais complicada ou por aí fora, ou mais esse estado de alerta deve estar em alta, quer dizer, é um reflexo que se vai desenvolvendo com o tempo. Isto desenvolve-se com os anos e permite não falhar muita coisa, como eu escrevi aqui. Outra coisa que, para um fotógrafo que também escrevi, é que é melhor andar sozinho do que acompanhado. Porque o fotógrafo é um chato como companhia. Ou eu assumo isso por inteiro. Costumo dizer que não há nada mais chato para um tipo andar a passear do que andar a passear com um fotógrafo. Porque um fotógrafo vai andar e vai por aqui e de repente para. E o outro está a falar com ele e quando dá por ela já está 5 metros à frente e o outro não estava a ouvir nada. Porque o outro era com os olhos a ver isto ou aquilo que o que ia a falar não viu, a menos que seja um companheiro fotógrafo também, que já conhece
os reflexos e os maus hábitos, quer dizer, de um fotógrafo, ou um tipo que gosta muito de fotografia, como eu felizmente tenho um ou dois companheiros que são absolutamente fabulosos nesses, mas que não percebem nada de fotografia. E gostam imenso de andar comigo, mas têm uma grande vantagem. É que, como eles são os conversadores extraordinários, conseguem ter conversa em determinados sítios, em determinadas situações, com gente que me permitem a mim estar calado e na calma, e que enquanto eles falam ou nos sentamos ou por aí fora, eu vou conseguindo ir fazendo imagens que não conseguia fazer de outra maneira, porque estava a acumular duas coisas, que era conseguir gerar empatia com essas pessoas e ao mesmo tempo distraí-los para conseguir fazer a imagem que queria. Outra é olhar para trás, muitas vezes, quando se anda a viajar e a passear por determinados sítios. Muitas vezes a boa foto não está na frente, já a passamos, está lá atrás. Muitas vezes é bom a gente poder fazer a mesma rua, o mesmo trajeto, nos dois sentidos. Ir para lá e vir para cá. E quando vimos para cá, descobrimos que, afinal, não tínhamos visto nada de jeito naquela direção que nos estimulasse para fazer uma imagem, e quando estamos a fazer ao contrário, elas estão todas atrás de nós. Ou pelo menos umas quantas estão lá. Portanto, esse hábito de olhar para trás, parar e olhar para trás de vez em quando, por isso é que eu gosto muito de caminhar, mas detesto correr. Porque a correr não se vê imagens nenhumas. Enquanto que a caminhar vêm-se montes de coisas. Portanto, eu gosto muito de caminhar, mas detesto o ir sempre a correr. Outro dia fiz uma jura comigo, consegui cumprir a muito custo, devo dizer, mas a muito custo, e foi a única vez na vida que eu fiz isso até hoje. Fui aqui já em Coimbra, e há pouco tempo. Que eu jurei que saía de casa, levava o telemóvel na mesma, mas não tirava uma única fotografia. E consegui. Mas para conseguir fazer isso, devo dizer que foi muito difícil. Eu meti a mão ao meu bolso 3 ou 4 vezes durante a caminhada, quase parei para tirar o telemóvel, mas depois disse, pá, não, disseste que não tiravas fotografia nenhuma, entendo. Voltei para casa e às tantas devia ter feito 2 ou 3. Outra coisa muito importante, e particularmente, e agora volto aqui à viagem que fez o Rui, por exemplo, por países, enfim, mais, como é que eu ia dizer, enfim, não é subdesenvolvidos, mas, enfim, países mais diferentes da nossa Europa, em que nós somos vistos como turistas muito facilmente, é desenvolver em nós o instinto de perceber, isto é muito útil já na vida do dia-a-dia, mas particularmente a um fotógrafo que anda por muito sítio. Eu tenho uma história no Brasil, de resto, que se podia ter complicado, podia ilustrar isto, não vou agora perder tempo a contá-la, que é desenvolver o instinto de entrar num sítio qualquer, perceber se estamos a ser controlados. Porque um tipo com uma máquina fotográfica pendurada, particularmente se por acaso tem uma objetiva grande ou uma coisa com ar profissional, é topado facilmente por seguranças, por outro tipo de indivíduos. No caso do Brasil, por exemplo, eu fui completamente seguido num mercado, e só quando eu apontei a máquina para uma rua em que estavam uma série de tipos deitados no chão, e eu não me tinha apercebido que estava a ser seguido daquela maneira. Eu só senti uma mão no ombro, eu só comecei a levantar a máquina, só senti uma mão no ombro e dizer, pá, aí cara não. Aí não tira. E eu estava a ser seguido no mercado inteiro, já tinha dado, pá, 3 voltas àquele mercado todo. Portanto, esse instinto é muito importante em determinados sítios, porque às vezes nós somos levados a mudar o trajeto, ir para outro lado qualquer, disfarçar, para não ter complicações. Eu não tenho grandes histórias, tenho algumas, mas enfim, de complicações particularmente graves. Tirando uma história no México, eu não estava a tirar fotografias, e passei por uma coisa que só se vê nos filmes, que é ser revistado contra uma parede de costas e de frente para a parede 3 vezes, por um tipo que ainda hoje estou para saber se era polícia, se não, só que eram 4 da manhã e eu estava numa rua completamente deserta. Mas enfim, consegui sair dela pelo lado bom. Portanto, nesta coisa há um conselho sempre, em qualquer situação complicada que se vos depare, num lado qualquer, se viajam muito e se podem viajar por sítios difíceis, há 2 regras. Nunca mostrar medo, mas também nunca mostrar agressividade. São 2 regras fundamentais. Se mostramos medo, esta história do polícia
que eu estava a contar no México ilustra isso um bocado. Se mostramos medo, nós entramos imediatamente numa coisa que se chama posição de fragilidade. Isto é, nós estamos em território que não é nosso, nunca nos podemos esquecer disso. Os tipos percebem muito rapidamente que nós que estamos receosos e, portanto, que é fácil abusar de nós. Ou seja, quer dizer, conseguir manter a calma suficiente para mostrar uma certa segurança e, por vezes, mesmo um lado afirmativo. Agora, também nunca mostrar agressividade. É a última coisa a fazer. Porque, em território que não conhecemos, mostrar agressividade é a coisa mais estúpida que se pode fazer, porque nós não dominamos o território, não sabemos o que se passa à volta. Quem está a interagir connosco é que sabe os cordéis todos que se mexem em volta e nós desconhecemos. E podemos estar a meter num filme muito mau. Outra coisa é aprender a descobrir que há boas imagens, isto é outro desafio, num sítio onde parece que não há rigorosamente nada. Isto é um desafio bom para nós próprios, é uma espécie de introspeção. Chega a um sítio e parece que não há fotografia nenhuma para fazer. E diz assim, mas até às tantas há. Se procurar bem, há sempre. Nos sítios mais vazios, há sempre qualquer coisa para um fotógrafo poder fazer lá uma boa fotografia. Termino esta parte aqui com os melhores críticos das nossas fotos. E aqui vem outra vez o Rui à baila com a história da malucada da minha imagem, que já não está aqui. Olha, isto ficou quietinho. Não passa para... Não é esta parte que é importante, mas pronto. Que coisa... o que eu dizia é que os melhores críticos para nós não somos nós próprios. Nós criamos com a fotografia, eu diria mesmo com a pintura, ou com o desenho, etc. Mas com a fotografia é muito fácil criar isso, porque às vezes a fotografia foi difícil de fazer, ou foi em circunstâncias especiais, que é uma relação afetiva muito próxima. Portanto, os melhores críticos para elas não somos nós. E muitas vezes aquela que parece ser a melhor fotografia no primeiro impacto, quando começamos a editar, também não é a melhor fotografia. Portanto, nós devemos muitas vezes recorrer a alguém de quem confiamos, obviamente, porque tem conhecimentos, gosta do que nós fazemos, tem conhecimentos de imagem, portanto é uma pessoa capaz de criticar uma fotografia por aí fora, só que tem uma distância absoluta em relação àquela imagem, não a fez, não esteve lá, aquilo só lhe diz pelo resultado que eu lhe estou a pôr na frente. E, portanto, esse é o bom crítico, quer dizer, de alguma maneira, eu provavelmente nunca teria escolhido aquela minha fotografia aqui a sair do buraco para o cartaz. No entanto, o Rui não demorou nada a telefonar-me e a dizer: opá, já escolhi a fotografia para pormos no teu cartaz. E a coisa acabou por bater toda certa, no final. Aqui há uma coisa que é, e todos vocês aqui na sala têm isso, eu também tenho, que se tornou hoje em dia o que eu chamo, e a mim tem-me permitido fazer uma reportagem, nomeadamente do Covid, absolutamente extraordinária, quer dizer, que eu espero conseguir organizar um dia, mas tenho muito mais coisas feitas com isso, que é o telemóvel. O telemóvel que hoje permite, inclusive, fazer impressões de qualidade ótima, faz um 30-40 de uma fotografia de telemóvel com uma qualidade bestial, sem problema nenhum. O telemóvel é uma máquina fotográfica com possibilidades que qualquer máquina fotográfica não tem hipótese absolutamente nenhuma de concorrer. Isto é, o telemóvel permite-me, sem autorizações, sem nada de especial, sem meter em complicações, tirar fotografias completamente impossíveis de fazer com outra máquina. Porquê? Porque ninguém se apercebe de que eu estou a tirar fotografias. É unicamente aprender 3 ou 4 truques base do uso de um telemóvel, em que o primeiro é... Eu ainda agora estive a aturar não sei quantas coisas de consulta, tinha andado em consultas no hospital, eu tenho uma reportagem enorme sobre os hospitais de Coimbra, à conta disso. Espero que não esteja aqui ninguém para me ir acusar depois e dizer que este gajo nunca mais entra no hospital. Ou é tirar o som ao telemóvel. Tão simples como isto, quer dizer, tira-se o som ao teu, já nem sei onde é que tenho medo. É tirar o som ao telemóvel, fingir que se está a fazer qualquer coisa com o telemóvel, tipo a ver mensagens, ou a escutar mensagens de som, a ver uma mensagem escrita qualquer que se fez, quer dizer,
Porque toda a gente está com telemóveis na mão, hoje nos sítios onde nós vamos, portanto é perfeitamente normal eu estar a fazer isto, olho outra vez para o telemóvel, por aí fora. Mas aquilo que eu fiz, na realidade, logo que tirei o som, foi passar o telemóvel para o modo câmara. Eu já tenho o telemóvel no modo câmara, desde o início. E estou a fazer tudo isto, mas a malta que está ao meu lado, à volta e por aí fora, não se está a perceber absolutamente nada, porque eu não estou a ouvir nada, a escutar nada e a ler nada. A única coisa que eu tenho é o telemóvel no modo câmara. Enquanto faço isto, e tipo dizer como posso até mexer com os óculos, eu já lhe estou a tirar uma fotografia. Ou estou a tirar uma fotografia para aquela zona imaginamos, da vacinação do Covid, em que ninguém se apercebeu que eu a tirei. Eu, se quisesse fazer esta reportagem, tinha que fazer um requerimento escrito para a direção do Covid ou por aí fora, não sei o quê, como já tive que fazer noutras circunstâncias. Isto permite-me fazer fotografias incríveis em situações completamente impossíveis de fazer com outra máquina qualquer. Bom, agora, como isto, como eu dizia aqui, não é um workshop de fotografia, vamos aqui a umas fotos de viagem. E eu vou tentar pôr aqui, vamos lá ver se eu consigo minimizar esta coisa. Vou ter que chamar a Isabel. Ah, não, está aqui embaixo. É que eu trabalho em Macintosh, isto é... Tá. E agora qual é a minha página? A minha página... Onde é que está a minha página? Está no browser. Está no browser. Explorador de fecheiros. Não estou a ver aqui a minha página. Pois não, já fechou. Mas eu não mexi, não é? Foi sim. Pensei que estava a apertar bem. Fechei a página. Bom, então enquanto... Isabel, não é? Sim. Enquanto a Isabel me faz o favor de pôr ali a minha página, eu vou começar a abrir com uma imagem, que é uma imagem que me diz muito ainda hoje a mim, e diz, tem a ver com viagem, e diz muito um outro senhor, grande amigo meu que está aqui nesta sala, que é o arquiteto António Monteiro, porque tem a ver com uma viagem de nós os dois. Isto vem a propósito, eu vou mostrar essa fotografia e uma outra fotografia daquelas coisas. Eu não sou nada fundamentalista, nem de regras, nem de palavras, acho que não há verdades absolutas, que tudo é relativo, na maioria das situações, ou há muito poucas. E há uma coisa que sempre mexeu comigo, naquelas frases que toda a gente cita, que é da fotografia. A fotografia, uma imagem, vale mais que 1000 palavras. Bom, isto serve para muita imagem, muito boa, mas não serve para todas. Há imagens que só lá chegam, isto é, a pessoa pode achar, o espectador, a fotografia é muito bonita. Mas se eu contar a história, ou se eu lhe acrescentar um bocadinho do que é que está por trás da fotografia, a fotografia multiplica o seu potencial de uma maneira brutal. Aqui, vamos lá ver como é que eu consigo sair daqui. Eu vou-vos mostrar aqui, se conseguir chegar cá. Deve estar aqui, e aqui está exatamente a fotografia que eu queria mostrar. Eu queria mostrar esta fotografia porque fiz mesmo questão de a trazer. Ela está na minha página da net, como disse, está super desatualizada. Porque isto é o que eu considero, é a fotografia que eu considero ainda hoje o meu primeiro bom retrato conseguido, já com a minha Nicormac, comprada em Lisboa nas circunstâncias que vos expliquei. É evidente que o ambiente é muito bonito, pronto, a senhora tem uma expressão, de facto, uma tristeza impressionante. Esta fotografia, para ganhar a força dela, é uma fotografia de viagem, porque esta fotografia passa de uma viagem, temos nós os meus 17 anos, ou coisa que o valha, eu e o nosso grande arquiteto, e decidimos, nas nossas malucadas tínhamos pouco a fazer, que íamos à boleia para o Porto. E resolvemos pôr-nos na estrada daqui à boleia para o Porto, só que correu-nos mal a coisa, porque as boleias não eram fáceis, e apanhámos uma boleia para a Amealhada, onde encalhámos completamente, porque não voltámos a conseguir sair da Amealhada. Estávamos nós, a Amealhada, de um lado da estrada,
esta senhora vivia do lado contrário da estrada. E não estava lá na altura em que nós chegámos. Nós parámos, o tipo do carro deixou-nos ali e nós ali ficámos a tentar ver se alguém nos dava seguimento para o Porto, coisa que não acontecia. Esta senhora aparece e condói-se de nós, como disse, tínhamos os nossos 17 anos por aí, e convida-nos: vocês já comeram? Não têm fome? Ou venham daí comer comigo. E convida-nos para almoçar. E quando nos convida para almoçar, o almoço, e eu juro-vos que isto é verdade, e eu, enfim, tenho aqui a testemunha que pode dizer se foi assim ou não é? O almoço eram 3 passarinhos num prato, para nós os 3. Eu não sei se alguém de vocês alguma vez comeu passarinhos na vida, ou sabe o que é que os passarinhos têm de comestível. Porque um passarinho, eu cacei passarinhos, eu sempre fiz questão do que caçava comia. Era uma espécie de ponto de honra. Input. Depois deixei-me disso e passei a caçar com a máquina fotográfica. Mas um passarinho não tem praticamente nada que se coma. Aquilo é ossos, as penas e uns bocadinhos de carne. No entanto, a generosidade desta senhora levou a oferecer-nos o almoço e partilhar os 3 passarinhos connosco. E eu nunca mais me esqueci disso na vida, por isso esta fotografia tem, de facto, um impacto muito especial para mim. Outra que tem uma história também, enfim, mágica por trás. Vamos lá ver se eu consigo. Já estava para apagar as luzes daí da frente? Não sei. Eu não consigo. E como é que eu saio daqui agora? Não? Vamos aqui. Eu já respondi a passar. Esta fotografia. Esta fotografia também, que faz parte, eu depois já vos falo aqui, vou tentar passá-las ainda, de 3 viagens de cariz completamente diferentes. Esta fotografia é uma fotografia tirada em Samarcande, numa mesquita em Samarcande. Na minha viagem, alguns sabem que eu fiz, portanto, e já mostro umas quantas imagens. Eu fiz uma viagem chamada Volta ao Mundo em 80 dias, no ano 2000. Esta fotografia é tirada em Samarcande, na única noite possível em que eu consegui, com uma amiga, dar uma volta por Samarcande, porque só parávamos essa noite mesmo lá, que é uma cidade conhecidíssima da Rota da Seda. A mesquita é magnífica, o Rui provavelmente já lá passou à frente. Eu nem consigo lembrar do nome, que é complicado, isto é um túmulo muito célebre. No outro dia estive à procura na internet do nome disto. Bom, o extraordinário disto diz... Amir Timur. Não consigo já, não consigo afirmar. Não consigo afirmar. O extraordinário disto é que nós, porque ninguém saía, nós só tínhamos a oportunidade de fazer uma volta a Samarcande naquela noite de 2 horas ou 3 horas, não tínhamos para mais do que isso. Arranjámos um motorista de táxi, eu e essa ela inglesa, ainda hoje somos grandes amigos, o resto foi a grande amiga que sobrou da minha volta ao mundo. Mas o motorista do táxi não percebia de inglês, praticamente não dizia nada, quase nada. Nós conseguimos explicar porque nós queríamos era que ele nos passeasse por Samarcande e nos mostrasse aquilo. Zé, estás a conseguir ver daí? Tu? Ok. Portanto, nos desse uma volta para cima. Quando passamos pela frente da mesquita, pedimos para parar. Isto tem uma espécie de um pequeno miradouro em cima, e para parar, para sairmos do carro, eu queria tirar uma fotografia à mesquita de fora, que acabo de fazer, que é esta, salvo erro, não sei se foi a primeira fotografia que eu tirei, e estou com a Janet, que é essa minha amiga, os dois um bocado fascinados por isto e por este ambiente, porque isto é, de facto, é outro mundo, passamos a outra era, e de repente viro para ela e digo assim: sabes o que é que era extraordinário? Aquilo passou-me assim tudo. Pá,
à hora que é, tudo deserto completamente, só nós os dois aqui, isto era extraordinário, era que a mesquita agora abrisse as portas e nós entrássemos lá dentro. Não me perguntem porquê, porque o tipo do táxi aparentemente não percebia nada de inglês. O tipo do táxi vem ter comigo e começa a dar a entender se nós queríamos entrar dentro da mesquita. Quando eu me apercebo disto, eu não acreditava no que me estava a acontecer, porque eu tinha acabado de formular o pensamento. Bom, nem 5 minutos, 3 minutos não eram passados, nós estávamos aqui à porta da mesquita, ele estava a bater, conhecia o guarda, estava a bater na porta, abre-se uma portinhola zeca de vigia pequeníssima, aparece a cara do guarda lá dentro, o tipo explica-lhe o que é que nós queríamos, e isto sem 5 minutos terem passado, as portas, eu só dizia à género que isto parece milagre, isto não acontece, quer dizer, eu tinha acabado de formular o pensamento e já cá estamos dentro. E abrem-se as portas da mesquita, o guia, claro, depois damos uma gorjeta, obviamente, o guarda era um tipo extraordinário, mostrou-nos a mesquita toda por dentro, ainda por cima a parte da mesquita não era coberta, não tinha telhado, e havia luar, o luar entrava por ali dentro, dava uma luz fabulosa lá dentro, e éramos só nós os dois. Nós os dois, o guarda e o taxista. Mais ninguém, que estava por nossa conta. Isto só para vos dizer que a imagem vale mais que 1000 palavras, nem sempre. De vez em quando é preciso contar a história para perceber. Depois eu tenho uma série de outras fotografias que fiz lá dentro, o resto em condições, mesmo só com lua, etc., que não tenho aqui, só tenho esta. Tinha posto aqui uma frase do Hemingway, só para ilustrar uma coisa que, enfim, que já vos disse ao longo disto, é que todo este trabalho que eu vos vou mostrando, vocês já viram que vos vou mostrar agora mais um bocado, isto, nós desenhamos, pintamos, e por isso estamos todos aqui dentro desta sala, ou fotografamos. Isto começa por ser sempre um ato solitário, um ato para nós, um ato para o prazer próprio, mas se nós não o partilharmos, se nós não fizermos disso o exercício também de o dar a outros, não é nada. É um ato egocêntrico, pura e simplesmente. Portanto, na realidade, quer dizer, um artista acaba sempre por não estar a trabalhar só para ele próprio, mas a estar a trabalhar também para dar aos outros, para se dar à crítica, para se mostrar, para mostrar o que realmente ele é. E o Hemingway tinha uma frase extraordinária, que eu tenho escrita, enfim, em cima de uma pintura, que é: um homem sozinho não tem hipótese. E eu acho esta frase absolutamente fabulosa, porque era um tipo que sabia do que falava. E agora, enfim, vou-vos pôr aqui a desfilar três viagens, se conseguir. Como é que isto volta outra vez atrás? Não é correto. Completamente diferentes. Eu vou pôr isto em modo slideshow, que é mais fácil, porque assim não tenho que estar a passar imagem a imagem. Vou parar só aqui para vos explicar uma coisa. Eu tenho aqui, mas vocês não conseguem ver. Esta apresentação tem de abertura isto que está aqui não é uma fotografia, é uma carta do Claude Picasso, do filho do Picasso, que eu tive a honra, porque de facto, ficámos amigos. Ele fez a volta ao mundo em 80 dias também, e teve um monstro de um acidente no mesmo ano que eu, e deu-me, de facto, um prazer extraordinário, que foi fazer um texto de introdução em forma de carta para a minha primeira exposição sobre a volta ao mundo, que é um texto absolutamente fabuloso, e que ele é um tipo riquíssimo, que não tem peneiras absolutamente nenhumas, revelou-se um amigo extraordinário, é o filho do Picasso fisicamente mais parecido com ele, e que me deu essa honra de eu ter um texto de apresentação dessa exposição, feito por ele, escrito por ele. Os que estão a desfilar são várias imagens dessa viagem.
Esta viagem, conforme já atrás falei, é uma viagem muito complicada num aspecto. Primeiro, é a volta ao mundo em 80 dias, portanto, baseada na história do Júlio Verne e na aposta do livro do Júlio Verne. Nós fazemos, é um rally para carros antigos. Esta viagem é feita a ritmo de rally, com tempos de rally, com roadbooks, mapas, debaixo do stress de uma corrida. Com zonas altamente perigosas em determinados sítios. Eu creio que disse atrás, o Claude Picasso, inclusive, teve nos Estados Unidos, que eu sempre pensei que a pior parte iria ser o Oriente, e acabou por se revelar, não foi os Estados Unidos a zona mais perigosa. Isto é um rally completamente clandestino. Como vocês, um bocado como o José Manuel brinca, as nossas corridas motorizadas nós fomos a pensar, porque é impossível pedir autorização a todo o mundo e a todos os sítios para correr a ritmo de rally. No entanto, nós fizemos e tivemos, particularmente nos Estados Unidos, vários problemas com os controles policiais. Agora, eu fiz esta viagem. Bem, primeiro, há uma coisa que fica completamente aguada de uma viagem deste tipo. É que 80 dias para correr o mundo é muito depressa. Isto é, nós vamos passar por sítios onde desejaríamos ficar 3 ou 4 ou 5 dias e acabamos por estar lá um dia, se tivermos a sorte, porque aquele foi o dia de pausa do rally, porque nós semana a semana fazíamos um dia de paragem, até por causa da assistência dos próprios carros, problemas mecânicos, uma série de coisas, portanto era um dia de descanso. Mas era o máximo. O resto do tempo, isto é o carro em que eu fui, um Bentley de 1953, como o ano de nascimento, isto é a China, enfim, eu poderia explicar-vos, depois fotografia a fotografia, mas é mais complicado. China às 6 da manhã, para aí, talvez. Mas eu, durante 40 mil quilómetros de volta ao mundo, pus o cinto de segurança 3 vezes. Tal o stress que se vivia dentro do carro. Porque nós tínhamos uns cintos de segurança de competição de 3 vias altamente complicados e o que eu precisava, eu funcionei como navegador, fotógrafo também, mas navegador durante praticamente todo o rally. Portanto, eu passava o meu tempo a ter que dar notas com mapas, roadbooks, o GPS era proibido, em cima dos joelhos e uma máquina fotográfica ou 2 aos pés. Portanto, muitas destas fotografias foram feitas de dentro do carro para fora, com o carro em movimento. Algumas não, isto é Marrakech. Mas muitas foram para mim, uma vantagem grande é que o carro era de volante à direita, porque era um carro de matrícula inglesa, e portanto eu ia do lado esquerdo, que me facilitava muito, porque a maior parte das estradas em que circulámos eram estradas de faixa normal pela direita, facilitava muito tirar muitas fotografias do lado direito sem apanhar coisas em campo. O problema da viagem foi que revelou-se, digamos assim, o meu companheiro de viagem revelou uma personalidade que eu não esperava absolutamente nada, 5 minutos após a partida, que foi extremamente desagradável e criou um ambiente tremendo. Foi o maior, digamos assim, talvez o melhor stress que eu vivi em toda a minha vida, que foi dar uma volta ao mundo durante 80 dias a viver com um indivíduo com quem o tipo não se entende. Porque tem um feitio absolutamente péssimo, ciclotímico, quer dizer, dormíamos sempre no mesmo quarto, no mesmo hotel. Eu tentei desmontar este filme por muitas vezes, inclusive na própria chegada, no dia da chegada, não consegui. Por 2 vezes estive à beira de poder desistir da viagem, porque, nomeadamente em Pequim, em Ancorage, porque disse para mim próprio, já deste muito mais do que muitos tipos fizeram nesta vida, metade da volta ao mundo, basta-te, apanhas o avião e voltas para casa. Mas depois pensei para mim, muito calmamente, quer roer os ossos até aqui, se apostou que ia fazer a volta ao mundo, vai fazer a volta ao mundo toda até ao fim. E aí a fotografia, que era o meu objetivo final para fazer o dito livro, que eu não consegui fazer até hoje, porque a determinada altura eu deixei de conseguir ver fotografias da volta ao mundo de tal maneira, a saturação visual já era grande, tanta imagem ter visto, e mesmo assim na época do analógico, eu fiz 4.000 e tal fotografias na volta ao mundo, quando agora, para uma outra viagem no México, sou capaz de ter feito 50.000, porque o digital permitiu
quer dizer, multiplicam-se fotografias estupidamente montes de vezes. E eu, raríssimas vezes, uso a máquina, o sistema de rajada do motor. É muito raro. Porque para mim isso é uma forma de tirar fotografias perfeitamente aleatórias. Eu trago sempre a máquina, normalmente não dispara. Mas foi a fotografia que fez com que eu fizesse a volta ao mundo e que foi a minha grande companheira durante todo este trajeto e ter passado por tudo e por todos esses maus carros. E vocês não imaginam o que é poder circular um dia inteiro dentro de um carro e estar 6 horas sem conseguir conversar com o tipo que está ao lado. Por muito que se tente. Isto parece completamente anedótico. Ele já cá não está, infelizmente, hoje. Eu não guardo ódios a ninguém. Mas é absolutamente um absurdo. Numa volta ao mundo, é absolutamente um absurdo. E pronto. Isto foi uma viagem feita dentro dessas condições. Mostrar-vos outra. Se conseguir. Que é em que vocês só vão ter 3 imagens. O resto é explicação. E já vos explico porquê. Como é que eu saio daqui? Já. Que é a Nova Zelândia. Tenho aqui mais, mas isto só tem 4 imagens carregadas. Eu não carreguei mais até agora, como disse, tenho a página desatualizada. Mas isto só para vos dar o conceito do espírito de uma outra viagem. A Nova Zelândia eu fiz esta viagem com o meu filho, que vive lá, e a namorada. Eles na altura ainda viviam no Reino Unido, nem sequer pensavam em migrar para lá. Foram lá e convidaram-me para ir com eles. Perguntei-lhes se não seria uma grande asneira levar o paizinho com um casal de pombinhos namorados. Mas eles tanto insistiram que eu acabei por ir com eles e fizemos 1 mês e tal de, mais ou menos, sempre a acampar na Ilha do Sul, sobretudo na Ilha do Sul, mal tocámos a Ilha do Norte, na Nova Zelândia, na Ilha do Sul. Mas o que vocês nem sequer veem a gente aqui, porque eu acabei por não carregar ainda imagens dessas. Só que a Nova Zelândia, contrariamente à viagem da volta ao mundo, apesar de ser um país absolutamente extraordinário em termos de beleza, com o Instituto de Preservação da Natureza, provavelmente mais bem organizado que existe a nível do planeta, com gente muito simpática, tudo muito organizado e arrumado, com uma densidade populacional, salvo em algumas cidadezinhas, muito baixa, cidades muito distantes umas das outras, mas é um país de paisagens. Eu não sou um fotógrafo de paisagens. Gosto de fotografar paisagens, vocês têm aqui fotografias de paisagens muito fixes, mas não existe já quase nada para pôr mais perfeito. Para mim está demasiadamente perfeito de alguma maneira. Eu para ter estímulo visual para fotografar, e já vamos ao México, que é a terceira viagem que eu vos vou mostrar, eu preciso de ter alguma confusão à minha volta. Preciso de sentir que há misturas de gentes, que há coisas para aperfeiçoar, que há coisas para fazer, que não está tudo já sereno, tudo calmo, tudo arrumado. É como ir por uma autoestrada, que a certa altura não há conversa. Enquanto que eu vou para Cuba e sei que posso ir com o tipo amigo e há assunto para conversarmos de norte a sul, enquanto for a atravessar Cuba, porque aquilo está tudo escavacado numa série de sítios e com coisas para fazer, mas ao mesmo tempo com coisas extraordinárias e música fabulosa. Nestes sítios é como ir numa autoestrada na Alemanha, está tudo perfeitinho, tudo bonito, a certa altura morre o assunto, já não temos nada para discutir. Eu preciso de sítios de outro tipo para serem estimulantes. E a Nova Zelândia não tem isso. Portanto, não é um país lindo, ou seja, está lá tudo na frente, aquilo é o bilhete postal, qualquer tipo com meia dúzia de conhecimentos fotográficos, ao fim do dia fez 50 postais magníficos para vender, porque aquilo
é só apontar a máquina e saber tirar fotografias, ou andar mais uns quilómetros e já está lá outro sítio, vocês veem aqui pelas cores, pelas montanhas, outra montanha que parece o famoso Monte Cook. Portanto, não é exatamente o país onde eu me instalaria para fotografar. Contrariamente... Tenho uma fotografia lindíssima de Christchurch. Conhece? Christchurch, conheço. Estive lá a seguir ao terremoto. A tua pessoa Coimbra já lá esteve. Ui, conheço bem a Nova Zelândia. As coisas belas do mundo. Christchurch fizeram lá um grande trabalho. E também já estive no México, conheço bem. Então, eu tenho aqui um que se chama, este é dos que estão mais carregados, que se chama eu chamei isto da Mexican Files. Eu vou-vos mostrar praticamente quase só, enfim, a cidade do México. Vou pôr aqui a desfilar a cidade do México. Que eu tenho aqui carregado a cidade do México. Porque eu comecei por estar acompanhado na primeira fase que estive na... Bom, eu vou parar ao México porquê? Primeiro estava-me a apetecer, e achei que ainda estava com genica para isso, estava-me a apetecer saltar daqui para fora para uma nova aventura. Em 2013, foi quando eu fui para o México. Decidi o México, não me perguntem exatamente porquê, mas o México é qualquer coisa que estava ligada à minha juventude, desde sempre. Sempre tinha curtido imenso ouvir os cantos da Revolução Mexicana, tinha lido o John Reed, o México Insurreto, o famoso jornalista que vários conhecerão, o novíssimo, está enterrado no Kremlin, de resto. Pronto, apontei para ir para o México. Só que fui para o México para Cancún, Playa del Carmen, que é a zona turística que todas as agências de viagem recomendam. E não era esse México que eu ia à procura. Eu ia à procura de um México que tivesse a ver com a mescla da cultura nativa mexicana com a cultura dos conquistadores hispânicos, quer dizer, todo esse México muitíssimo mais autêntico. Isso não existe, onde nem sequer há quase uma livraria, nem uma galeria de arte, nem nada, para em Cancún, ou Playa del Carmen, ou por aí fora. A determinada altura fico sozinho e nessa altura eu arranco pelo México fora, ao sabor do destino, mais ou menos, com, felizmente, uma extraordinária guia, que hoje é uma grande amiga, que eu conheci pela internet, por mero acaso, num contacto, se revelou uma guia fabulosa, que me foi dando dicas por telefone e e-mails, etc., de cidades que eu poderia visitar, porque a minha ideia era ir fazendo um percurso, mais ou menos à sorte, por várias cidades, até chegar à cidade do México. Eu tinha por objetivo chegar à cidade do México e conhecer a cidade do México, que toda a gente, que montes de agências aqui dizem que é um perigo e que não devem lá ir e que não é sítio para ir e por aí fora, e eu digo que quem vai ao México e não vai à cidade do México não sabe o que é o México. A cidade do México é uma cidade absolutamente extraordinária e, como todas as cidades, tem zonas de perigo e tem zonas que não têm perigo nenhum, e é uma questão de respeitar as indicações locais e mais nada. É uma cidade absolutamente fabulosa, isto é tudo na cidade do México. Isto é um museu extraordinário, que agora não vou ter tempo de explicar o que é. Isto é a antiga estação de Correios, tem uma arquitetura linda. Portanto, a cidade do México é uma coisa brutal. Tem a coisa mais incrível de esculturas que eu vi espalhadas pelas ruas até hoje. E é considerada a segunda cidade do mundo com maior número de museus. Depois de Londres, a cidade do México será a segunda cidade do mundo com o maior número de museus. E, de facto, tem uma brutalidade de museus, todos eles muito bons, com guias extraordinários, porque os mexicanos têm uma coisa, os mexicanos têm o dom da palavra natural, que é uma coisa que eu nunca visto em povo nenhum. Eles, desde muito novos, que são capazes de enfrentar uma plateia e falar com o maior dos à vontade. É absolutamente extraordinário nisso. E pronto, a cidade do México, isto faz parte daquelas fotografias que se fazem quando se está atento de um outro lado e se descobre que há uma coisa para fotografar do lado contrário. Tudo isto é a cidade do México. Posso-vos pôr aqui só mais uma cidadezinha. Eu penso que estamos a queimar a hora, não é? Sim, Zé Maria. Estamos ainda em transmissão em direto, mas estamos a chegar ao fim. Então, eu vou pôr aqui só à sorte para... Até vos ponho aqui Cancún,
o fim de ano em Cancún, estamos quase no fim de ano. Portanto, pronto, faz qualquer coisa com o fim de ano em Cancún. Há aqui mais viagens, obviamente, que eu vos podia mostrar, e há uma viagem que vou deixar aqui ligada só no encerramento final, que é uma viagem por Coimbra de noite, que não deixa de não ser uma grande viagem que eu fiz, porque é um dos maiores trabalhos que eu fiz em fotografia, foi para a Capital da Cultura 2003, que esteve exposto no Machado Castro, que se chama Coimbra Fora de Horas. Orgulho-me de ter o maior trabalho sobre fotografia, sobre Coimbra de noite, que talvez tenha sido feito até hoje, porque foram semanas a caminhar, foi um projeto que submetemos à Capital da Cultura, e eu andei semanas a caminhar esta cidade e a fotografá-la de noite. Era uma exposição que tinha 100 e tal fotografias, e portanto não deixou de ser uma viagem pelo sítio onde nós estamos. De resto, há uma das fotografias que é tirada exatamente aqui, que fez parte do dossiê de candidatura junto ao Penedo da Soldado, aqui mesmo ao pé. Pronto, vocês aqui veem que isto não tem nada a ver com a cidade do México, em relação, isto é mesmo a noite de fim de ano, a noite de fim de ano. E pronto, muito mais havia para dizer. Coimbra de noite é isto. E acho que com isto me despeço, com isto espero não vos ter, enfim, aborrecido demasiadamente. E estou à vossa disposição, se ainda houver algum tempo, para o poderem perguntar qualquer coisa. José Maria, muito obrigado. Alguma questão? Ainda estamos a transmitir, por isso é que eu não em direto. Alguma questão que Posso colocar ao José Maria? Nunca tirou uma fotografia a um pinguim? É um pinguim já, mas no jardim zoológico, porque eu sempre fui fã de ir ao jardim zoológico, de vez em quando tirar umas fotografias. Mas nunca estive nem na Patagónia, nem noutros sítios com pinguins. Não sei o nome. Mas já esteve o professor. Eu corri já o mundo todo. Antártida. E na Lapónia, nunca esteve, nunca tirou uma Tu já viajou muito mais fotografia. do que eu. Nunca andou ternou na terra de banho. Não. O senhor já esteve na Antártida? Oh. Cheguei até lá perto. Senhora, olha, hoje apanho mais frio para não estar. Cheguei até ao Cabo Horn. É. Depois não desci mais. Estava lá pertinho. É fabuloso. E de uma pinguineira, ouvir e ver os pinguins. Mas olha, gostei muito. Eu tenho uma pergunta, que é, se tivesse que eleger apenas uma única foto que representasse isso tudo, é possível ou não? Que representasse isto tudo. Representasse a viagem, ou seja, todos nós estamos a fazer esta enorme viagem, não é? Queria alguma foto que o ajudasse a representar essa grande viagem, que são esses anos acumulados? Há uma foto que eu gosto muito, não sei se eu consigo encontrar aqui. Mas pode ser no âmbito da discursiva. Tu vais achar, tu vais achar uma loucura, e que eu não sei se ela está aqui. E que com certeza não está. Se tivesse passava. Aquela fotografia da senhora que dividiu o almoço dos passarinhos convosco é maravilhosa, não é? E aquele sentido da partilha da viagem. Pois o pior é quando se partilha 80 dias com um companheiro que é chato desde os primeiros 5 minutos. Esta fotografia tem muito a ver com o conceito de viagem. Onde é? Mas não quer dizer que fosse esta fotografia que eu escolhia forçosamente. Onde é isso?
Isto é nos Estados Unidos. Onde? Este carro não seja exatamente a zona, professor, isso teria que ir aos meus diários desta viagem, porque 80 dias ela não está legendada, portanto não tem lá o... Mas, ó Sérgio, isso é uma pergunta muito difícil de responder. Eu tinha assim uma outra fotografia que ia tirar aqui para eventualmente exemplificar isso, mas não está aqui, não está neste... Eu pensei que ela estava aqui nesta pasta, mas não está. Mas esta, para mim, dá muito a ideia da viagem. A viagem para mim e da forma como eu estava a viajar. Zé Maria, tu aqui ainda não eras o Chema, eras um Jack Kerouac. Aqui estava mais numa de... Nesse heterónimo. Estava longe ainda de ser Chema. Estava a 13 anos de ser Chema. Muito longe de ser Chema. Estamos na hora, não é, Andavita? Caros amigos, muito obrigado por tudo, muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado ao nosso amigo Chema. Obrigado eu. E muito muito obrigado ao Zé Manuel, porque sem a tua... Obrigado, Zé Manuel. Sem conversa contigo não tínhamos chegado, eu não tinha chegado ao Zé Maria. Eu não tinha sido... Muito obrigado pela vossa presença, pelo vosso apoio e muito obrigado ao Politécnico e ao Centro Cultural Peneda da Saudade. As conversas são isto, todos vós. Muito obrigado.